Salmo 37, verso 23, diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Eu quero repetir esse último verso que nós lemos, o 24, que diz assim: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Pai, nós te damos toda a honra, nós te damos todo o louvor. Essa manhã é tua, nós estamos aqui porque o Senhor é quem nos convocou. O Senhor tem falado aos nossos corações de forma, Senhor Jesus, que nós venhamos a ouvi-lo e amadurecer, Senhor, a tua palavra em nós. Para que como um solo fértil, Pai, nós funcionemos. E que os frutos que darão, Senhor Jesus, serão frutos viçosos, frutos, Pai, que serão nutrientes para os nossos próximos dias. Por isso nos alimenta com a tua palavra. Por isso fala aos nossos corações. Por isso, Senhor Jesus, implementa em nós o desejo e a realidade dos céus. Senhor, nós oramos, Pai, por um aprendizado. Nós oramos, Pai, para que nós não nos mantenhamos na situação a qual nós não fomos chamados para nos mantermos. Que o Senhor ative o nosso coração, que o Senhor avive o nosso coração. Que o Senhor promova em nós, por nós e através de nós, a realidade dos céus, porque a tua palavra fala que há uma ardente expectativa, Senhor Jesus, de todos aqueles que estão lá fora, pela manifestação dos teus filhos que estão aqui dentro. Por isso nos usa. Por isso nos estabelece. Em nome de Jesus, amém? E amém. Essa palavra fala muito ao meu coração, porque a queda, ela leva o homem a muitas discussões e há uma ruptura na queda. Há um rompimento na queda, porque o rompimento, ele é um rompimento de acesso. Então, todas as vezes que nós caímos, nós não conseguimos acessar o lugar que estava liberado. Sabe aquele velho momento para quem tem filho, de dizer assim para o filho: olha, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Ele vai lá e faz. Aí você: não pode fazer isso. Aí ele vai lá e faz. Aí você, na terceira vez: olha, você não pode fazer isso. E agora você não vai mais fazer isso. Porque agora agora o pai, ele fechou o acesso que ele deu ao filho. Ele fechou as estancas. Agora não pode mais fazer aquilo. Agora não é que só não pode porque ele não falou. Agora não pode porque ele vai te tirar daquela condição. Ele vai reter agora uma parte daquilo tudo que ele havia te falado. Então, agora a gente precisa começar a entender que quando Jesus nos chama, ele nos chama para se levantar. E quando ele dá uma voz de comando, a gente não pode ficar aquém, a gente não pode ficar ali desapercebido daquilo que Deus está querendo fazer. Tudo bem? Salmo 37 é um salmo no qual Davi, ele está falando sobre uma temporalidade, sobre um lugar que é temporal. Ele está dizendo que agora há uma forma do Senhor assim em você, mas você precisa se levantar. Você não pode continuar prostrado, você não pode continuar na mesma realidade a qual você foi tirado. Deus te tirou daquele lugar, Deus te tirou daquela condição, e agora Deus, ele quer continuar com você. E se Deus quer continuar, Deus, ele precisa sempre de alguém. Tudo bem? A Bíblia fala que à medida em que o homem, ele não corresponde com Deus, Deus, ele sempre levanta alguma coisa. Ele fala até que as pedras clamariam. Ele fala até que ele utilizaria os animais, inclusive. Se o homem, ele não fosse, se o homem não atendesse, ao chamado dele. Tudo bem? Agora, sobre esse olhar especial da parte de Deus para todo mundo que acredita nele, é importante que você saiba,
o momento que você está da tua vida. Porque o momento que você está da tua vida é o momento de sustento. Alguns domingos atrás, nós falamos a respeito da curva. Quem lembra da curva? Todo mundo está numa curva agora. Todo mundo está na curva. A diferença da curva é que se você estiver entrando na curva, você precisa frear. Agora, se você estiver saindo da curva, o que você precisa fazer? Acelerar. Mas está todo mundo na curva. A necessidade agora é de saber em que parte da curva que você está. Esse é a linha de sustento da parte de Deus. Todo mundo está sendo sustentado por Deus. Agora, em que parte de sustento você está? Se é a parte do sustento na qual você ainda está prostrado, ou se é na parte do sustento que você já está de pé, podendo auxiliar alguém? Esta é uma grande pergunta, é uma pergunta que muda todas as coisas. A verdade é que você pode se manter prostrado. A verdade é que quando João Batista estava batizando a Jesus, ele disse, cara, eu poderia muito bem dizer que sou eu que estou batizando ele, mas eu não tenho dignidade alguma nem para desatar as cidades desse camarada, porque ele é Deus, porque ele é alguém que me levantou, é através dele que eu estou fazendo tudo isso, então eu não posso fazer, eu não posso me manter prostrado diante dessa situação, porque a situação pedia para que ele prostrasse. Lembra quando o Satanás leva Jesus ao deserto? E quando ele leva o Espírito, leva ali, a palavra fala que é o Espírito, leva Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás, perdão. Mas há um momento em que Jesus ele poderia se prostrar diante das realidades que Satanás estava oferecendo para ele, sim ou não? E quando ele fala assim, eu não vou me prostrar diante disso, era o momento que ele se levantava. E daqui a pouco Satanás vinha e tentava derrubar ele de novo. E ele falava assim, não, você não pode tentar tudo, você não está entendendo. Então ele combatia com a palavra, ele combatia com aquilo que já havia sido dito. Isaías 55:11 fala que aquilo que Deus já falou não pode voltar atrás. Se Deus ele falou que você vai ser pronto. Mas à medida que você se levantar, há muitas situações de abatimento que fazem com que a gente permaneça prostrado. Há muitas situações que não permitem com que a gente consiga entender de fato o que a gente precisa fazer. Há muitas situações que não moldam o nosso caráter, elas fazem com que a gente continue prostrado ao chão. Elas adoram que a gente esteja prostrados, que a gente esteja ali abatido. Há ferimentos que são muito fáceis de ser identificados. Há situações que são muito fáceis de ser identificadas. Mas existem tratamentos que eles estão por dentro, que você não consegue ver, que você não consegue saber. Então há níveis de prostrações. Há níveis de momentos que você pode estar prostrado. Às vezes você pode estar prostrado apenas em algo que já aconteceu lá atrás. E há níveis de prostração que você vai estar prostrado por coisas que ainda vão acontecer. Isso aqui é um exemplo disso. A ciência deu nome para 3 coisas: depressão, estresse e ansiedade. Ganhou nome. As pessoas se prostram por coisas que ficaram lá atrás. As pessoas se prostram por coisas que estão acontecendo agora. E as pessoas se prostram em coisas que ainda vão acontecer e ficam prostradas. Elas não conseguem sair daquela condição porque aquela condição mantém elas presas, aprisionadas. E aquilo ali traz para elas agora uma nova condição. Então tem pessoas que você vai conversar que você fica irreconhecível. Você olha e você fala, não é possível. Aquele cara, naquela condição, pedindo uma marmita, como nosso amigo. Não, mas aquela pessoa que ele era cheio do fogo, cheio do Espírito Santo, agora ele está desse jeito. Não é possível. Você não consegue entender. Por quê? Porque essa pessoa ela acessou esse lugar que ela não deveria estar. Mas ela acessou. Essas lesões produzidas,
são difíceis de ser identificadas. Quando você percebe, você já está abatido, você já foi abatido, você já está prostrado. Agora, da mesma forma que a palavra fala no Salmo 37, a respeito disso que nós falamos agora, também no Salmo 112, no versos 5 e 6, diz assim: o homem bom se compadece e empresta. Essa palavra empresta, ela significa se une, atende rapidamente. E ele disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Esse homem, ele não teme más notícias, ele não se prostra, ele enfrenta, ele auxilia, ele atende. Ele ajuda aqueles que estão abatidos a se levantar, porque aqui está falando, no primeiro verso que nós lemos, que ele se compadece, ele empresta. O que é isso? A gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de você poder auxiliar, de você entregar uma mão, de você auxiliar essa pessoa a se levantar daquela condição que ela estava. Os apóstolos da igreja, se você ler o 4 de Atos, você vai perceber o que eu estou dizendo. Você vai ver que os apóstolos da igreja, eles faziam isso para auxiliar as pessoas que estavam caídas, ou seja, aquelas pessoas vendiam seus terrenos para auxiliar os outros que não tinham onde morar. A gente não está falando de recurso, tudo bem? Sim ou não? Vocês estão aí, não? A gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de auxílio, a gente está falando de ajuda, a gente está falando de verdadeira ajuda. De você ver alguém abatido, caído, de você ser aquele promissor, aquela pessoa que vai auxiliar aquele homem, aquela mulher a se levantar. Talvez uma oração tua, talvez uma palavra tua, talvez um momento que você dedica 30 segundos, às vezes 5 minutos, que você se dedica a estar ali, a só ajudar, só estar do lado. Porque presença vale mais do que qualquer presente, cara. É por isso que nós lutamos pela presença de Jesus e não por aquilo que Ele pode nos dar. É por isso que o próprio Jesus, Ele se convaleu disso e disse para as pessoas: vocês estão comigo só pelo que eu posso dar para vocês, mas deixa eu dizer para vocês, eu não posso dar nada para vocês aqui. O que vocês estão procurando são as coisas daqui. Eu não posso dar nada das coisas daqui para vocês. Jesus, Ele rasga o entendimento dos recursos, da oferta, e fala assim: a melhor oferta que eu posso entregar para vocês são as moradas eternas, são os lugares onde o meu Pai fez, onde o meu Pai proporcionou, e ali naquele lugar, deixa eu te dizer, vocês não podem ficar prostrados. Porque a condição do céu, ela é uma condição que a gente não consegue ver ainda. Quando Jesus, ele faz uma promessa para os filhos, dizendo assim: vocês vão viver uma realidade que vocês desconhecem, mas para isso vocês precisam se despir de tudo aquilo que vocês conhecem, para vocês viverem essa realidade. Jesus, ele está prometendo algo que está por vir. Quando as pessoas falavam, todo mundo que pregava o reino antes de Jesus ser aquele que falou que o reino já está aqui, as pessoas não pregavam que o reino já está aqui. O reino está próximo, o reino está chegando, o reino está por vir. Mas quando Jesus foi falar do reino, Jesus não falou da mesma forma que eles. Jesus disse: o reino já está aqui, ele está dentro de você. Por quê? Então nós ficamos prostrados diante de uma situação. Porque nós carregamos algo dentro de nós que tem muito valor. E sabe por que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado? Ele poderia ter sido levado em qualquer lugar. Mas ele foi levado ao deserto porque o deserto é o lugar onde opera Satanás. Eu sempre dou esse exemplo dizendo: se um time quiser ganhar do outro time, ele joga onde? Ele prefere jogar onde? Em casa ou fora? Sempre em casa. Ele levou até lá: vamos jogar fora. Você vai jogar fora, eu vou jogar dentro da minha casa. Uma águia, por exemplo, quando ela quer se alimentar, o que ela faz? Ela pega um bicho
terrestre e ela leva esse bicho para cima. Ela leva até o mais alto nível, onde o bicho já não consegue mais respirar, porque ele perde as forças totalmente, e lá ela consegue matar ele muito mais rápido. Por que eu estou falando isso? Porque a prostração, ela é o meio pelo qual você mais rápido está para baixo. E eu não estou dizendo de você de uma forma como as pessoas reverenciavam o rei, aquela mulher que beijou os pés de Jesus e lavou os pés de Jesus, secou os pés de Jesus com o cabelo, que é a Maria, que a gente conhece, Lucas 7, depois você pode ler verso 40 para frente. Eu estou dizendo daquela prostração, eu estou dizendo da prostração de você ficar aquém daquilo que você foi chamado. Eu estou dizendo da prostração de você ficar abaixo daquilo que Deus ele já falou que você viveria, que você estaria acima dessas dificuldades, que você estaria acima. Por isso que ele fala assim, que nós fomos chamados para pisar serpentes e escorpiões. Esse pisar serpentes e escorpiões é estar por cima, é estar acima da realidade desse mundo, é estar vivendo a realidade que ele nos propôs. Por isso a gente precisa entender e não temer as más notícias, não ficar ali desesperançoso. Jó, no capítulo 14, no verso 7. Se você tiver com Bíblia, pode abrir, senão você pode acompanhar ali. Jó 14, 7. Diz que a esperança, e fala assim o texto, porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Cara, há uma promessa para nós, há uma promessa para cada um de nós. Salmo no capítulo 1, no verso 3 diz que o homem, foi para mim, o homem ao qual foi chamado Salmo 1, fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quem sabe de tudo isso? Quem sabe do que você carrega? O inimigo da tua alma. Ele sabe o que você carrega, ele sabe o que você tem. Ele sabe uma forma correta de te paralisar. Ele sabe que se ele falar para você não canta, você não vai cantar. Ele sabe que se ele falar para você assim, não dança, você não vai dançar. Ele sabe que se ele falar para você assim, não faz tal coisa, você não vai fazer, porque ele usa dessas artimanhas para poder paralisar o povo de Deus. E se ele consegue paralisar isso tudo, nem ao cheiro das águas vai brotar mais. Pode vir água, pode vir o que for, não vai conseguir brotar. Por quê? Porque os ramos foram cortados, cara. E quando você poda algo, né, dona Sandra? Você não pode podar aquele raminho que faz crescer. Você pode cortar algumas folhagens, não é isso? Mas o ramo que faz crescer você não pode. E é exatamente isso que Satanás faz. Ele vai cortar onde não cresce mais. E aí, você vai ficando murchinho, você vai ficando abatido. Aquele que foi chamado para estar à sombra do Onipotente já não ganha mais vida, já não tem mais a proteção necessária, já não recebe mais aquilo que deveria estar recebendo. E ele vai murchando, vai minando. Você quer ver, meu irmão, uma coisa? Uma coisa que o crente,
ele tem dificuldade e que é uma das maiores, ou o maior índice de pessoas que se desviam, sabe por que é? Porque essas pessoas, elas entram numa fase boa. Cara, você quer ver um crente se dar mal? É quando ele entra numa fase boa sem estar alicerçado naquilo que Deus quer. Aí, ele vai achar que sabe tudo. Ele vai achar que ele tem água suficiente para atravessar o deserto. Ele vai achar, a água que eu estou falando é a palavra. Não, porque a palavra me mudou, a palavra acessou o meu coração. E a palavra, ela não está mais aberta. Ela já não está mais aberta para aquilo que Deus quer fazer. Ela está aberta para aquilo que ela acha que ela deve fazer. E aí, ela vai se prostrar de novo aos prazeres dessa terra. Satanás é muito bom, é muito astuto. Ele é muito bom no sentido de não de ser bom como a bondade de Deus, mas ele tem uma astúcia, que é um negócio absurdo. E ele consegue ludibriar rapidamente os santos. É exatamente aí que a gente começa um combate. Salmo 147, hoje eu estou salmista, né? O Senhor, Ele edifica. Salmo 147, 2 e 3. O Senhor edifica a Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, aqueles que estavam perdidos. Deus, Ele continua procurando aqueles que estavam perdidos para poder ajuntá-los. Então, se você está aqui hoje, diga glória a Deus, porque Deus te ajuntou com mais alguém que estava perdido também, porque um dia eu também estava perdido e eu fui congregado. Os dispersos de Israel seriam congregados. E aí ele continua dizendo, ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Jó, no capítulo 5, vai falar, se eu não me engano, no verso 17 ou 18, vai falar que a ferida que Deus abre, Ele mesmo fecha. Ah, mas Rodolfo, Deus abre feridas? Deixa eu te dizer, meu irmão, Deus não abre feridas. Nós é quem escancaramos as nossas pequenas feridas, e elas são expostas a níveis de ventos e dificuldades que elas são abertas cada vez mais. Cara, em que a enfermeira sabe disso? Você sai de um médico que o médico fala assim, não, essa ferida não pode tomar vento. Deixa ela fechada, deixa ela estancada. O que a pessoa quer fazer? Quer arrancar. E a ferida que pode tomar vento, que já precisa tomar vento, ela quer fechar. Porque nós queremos fazer do nosso jeito, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer dar um jeitinho em tudo isso, mas deixa eu te falar, primeiro Deus, Ele quer congregar o dele, primeiro Ele quer juntar, primeiro Ele quer te mostrar, primeiro Ele quer te trazer para uma família, para Ele mostrar para você assim, olha, você não está com tanta dificuldade assim, ou então para dizer assim para você assim, nessa tua dificuldade eu vou te ajudar, porque aqui vão ter pessoas que vão conseguir te ajudar. Quando eu falo aqui, eu não estou falando aqui na igreja, eu estou falando no lugar onde você é estabelecido, no lugar onde você é levado. Talvez você esteja hoje trabalhando numa empresa e você está dizendo assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei o que você está fazendo lá. Você foi congregado naquele lugar porque talvez a sua experiência vai ganhar uma visibilidade ali tão grande, uma notoriedade tão grande que vai fazer as pessoas conseguirem ver Jesus através de você. Talvez você tenha passado por uma experiência tão amarga, tão difícil, que você fala assim, mas por que eu? Deixa eu te dizer. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus enviou o Filho dele ao mundo. E nós estamos querendo proteger os nossos filhos. Nós estamos querendo nos proteger. Nós estamos prostrando diante de uma facilidade operada nesse mundo para que a gente não vá, para que a gente fique ali blindado. Deixa eu te falar, meu irmão, se Deus te chamou, se Deus te motivou, se Deus está te guiando, Ele vai te levar a novos níveis. Você só precisa não ficar mais prostrado, você só precisa ativar aquilo que Ele mesmo colocou no teu coração, porque se alguém disse para você que você não é porque você é. Agora, se Deus disse para você algo, então você precisa começar a se preocupar. Porque se alguém falou para você não, então eu posso te dizer,
com toda a ousadia do meu ser, que é para você ir. Se algum homem disse para você assim, olha, eu não acho, não é. Alguma coisa tem ali, cara. Sabe aqueles filmes de caça ao tesouro? Quem já sabe onde está o tesouro fica tentando despistar a pessoa, falando, acho que está para lá, está mais para lá. Não. Está exatamente onde aquela pessoa está. Porque ela está tentando tomar o teu lugar. Ela está tentando levar você a uma inexperiência por conta da ineficácia dela, por conta da falta de compromisso, por causa da falta de desejo dela de fazer. Agora, aqui Deus, então, ele começa a edificar no lugar onde você está, da maneira que você está. Ele te congrega novamente, ele te sara e ele fecha a tua ferida como um recomeço sobre a tua vida. É como você começar agora a prosseguir. Deus, ele tem cura para suas feridas. Ele não vai ficar te anestesiando. Ele vai te sarar. Há pessoas aqui hoje que desacreditaram do que Deus poderia fazer em suas vidas. Mas eu quero te dizer que ele te encontrou. Ele te chamou novamente para te restaurar e para te curar. Olha só o que acontece quando nós não estamos curados, mas nós estamos apenas anestesiados. Jó, no capítulo 8. Abre comigo, se você puder, verso 18. Esse capítulo 8 ele está falando a respeito de como um homem é. No entanto, se você passar 2 para baixo, 16, ele vai falar assim, que o homem ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos irrompem no seu jardim, as suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas, o verso 18, mas se Deus o arranca do seu lugar, então este o negará dizendo, eu nunca te vi. Eis que, em que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro e nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia e a tenda dos perversos não subsistirá. Cara, isso é demais. Isso é demais. Porque quando Deus ele nos encontra, a gente está numa fase de tipo assim, cara, tá tudo bem ou tá tudo muito mal. Não tem fase de equilíbrio quando nós encontramos a Deus ou quando ele nos encontra. Não tem. Ou a gente está prostrado demais, ou a gente está caído demais, ou a gente está de pé demais. É sempre assim. Só que, às vezes, em que ele nos encontra prostrado, ele até encontra um favor, até encontra uma rapidez, uma agilidade para ajudar a gente. Porque a gente quer sair daquela condição. Agora, quando a gente está muito de pé, ele não quer. É como esse homem que responde para Deus, quando Deus o encontra, eu nunca te vi. Eu não sei quem que você é. Essa é a resposta de quem, na verdade, está rejeitando aquele a quem ele deveria estar perto. Agora, o que isso tem a ver com a minha vida, Rodolfo? O que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com a igreja? Tudo. Porque essas pessoas anestesiadas, elas são incapazes de se levantar. Elas são incapazes de enxergar as coisas que Deus está fazendo. Elas ficam se vitimando com as situações. E elas não se encaixam em mais nada. Elas paralisam, elas ficam ali, como sempre, perguntando: por que isso acontece comigo? Onde está Deus? Alguém já não tinha dito, alguém já não tinha falado? Pois é, alguém já tinha falado. Por que então eu não consigo me levantar? Por que então eu ainda me encontro prostrado nessa situação? É que quando Deus ele quer te levar para um nível de experiência com Ele, é assim que Ele faz. Gênesis capítulo 37, verso 23. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram de José sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova,
Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer. E levantaram os seus olhos. Diga, levantaram os seus olhos. E olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Gileade, esse lugar onde eles estavam levando uma pessoa totalmente compromissada, porque ele tinha apanhado, ele estava comprometido. José estava comprometido. Só que é interessante, porque Deus, ele é muito bom. Deus é demais, na verdade. Porque aqueles viajantes, eles estavam indo para uma cidade chamada Gileade. Alguém já ouviu aquela música, O Bálsamo de Gileade? É a cidade da cura. Enquanto eles estavam achando que eles estavam levando José para um lugar onde ele ia ficar longe, deixa ele lá. Ele vai ficar longe, ele vai ficar fechado, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir, mas ninguém vai mais reconhecer José. E agora, né, José? Os inimigos de Deus estavam sendo usados para abençoar aos filhos de Deus. Deus sempre faz desse jeito, Renato. Deus sempre faz desse jeito. Ele estava indo a caminho da sua cura. Ele estava a caminho agora daquilo que ele achava que era um problema, mas era a sua principal solução. Deus sempre faz assim. A gente falou esses tempos atrás a respeito de Moisés. Todo mundo tentando matar os meninos através da ordem do faraó. Deus esconde Moisés no palácio de faraó. Não sei se você está entendendo, mas deixa eu te dizer. Essa região era a região dos remédios. E o nome Gileade significa o lugar da rocha. O lugar onde eu encontro aquele a quem é denominado rocha. Ali então começa uma nova história. Para aquele cara que tinha perdido a história dele pelo caminho. Que ficou prostrado diante de uma situação, porque na verdade ele foi, posso dizer, levado àquele momento. Não foi porque ele quis. Ele foi introduzido naquele momento. Ele ficou prostrado por conta de uma necessidade, porque ele apanhou. Agora Deus estava levando ele a um novo nível. Salmo 40, verso 1 e 3 diz assim, ó: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. O salmista, ele já estava dando para a gente uma chave, aquilo que a gente precisa viver, aquilo que a gente precisa liberar, porque se nós estamos prostrados, se nós estamos diante de uma situação envergonhados, se nós estamos diante de uma situação caluniados, deixa eu te dizer, meu irmão, não somos nós quem carregamos a justiça, é o próprio Deus da justiça que faz a justiça. O que nós precisamos é estar nele, é acessar o coração dele, é viver aquilo que ele quer que a gente viva, é fazer aquilo que é a vontade dele para as nossas vidas, e o mais, nós só precisaremos viver. Nós só precisaremos viver. Abre a sua Bíblia em Mateus, eu vou começar a pregar agora, tá? 6 dias depois, verso 1, Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele.
E então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos, eles caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Levantem-se, não temais. E então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. A palavra aqui, ela vai declarar exatamente o verdadeiro motivo da gente estar de pé. Não existe nenhuma outra forma da gente se levantar senão através de Jesus, senão através dos comandos de Jesus. Quando essa mensagem ela se inicia, quando Jesus ele começa a declarar essa mensagem, eles estão anotando. Mateus ele cita que 6 dias depois eles chegam naquele lugar. 6 dias depois da confissão de Pedro, 6 dias depois em que ele estava ali combatendo com os saduceus, com os fariseus ali em Jerusalém. 6 dias depois, Jesus ele vai até esse lugar, até esse monte, para poder entender o que Deus queria. E deixa eu te dizer uma coisa, que essa palavra 6 dias, ela é uma palavra que ela não precisaria aparecer, não precisaria dizer que em 6 dias depois eles estavam ali, eles poderiam ter falado quase uma semana. Mas a palavra 6, ela vem para denotar a humanidade das pessoas. Jesus, ele queria abrir os olhos daqueles caras, para que aqueles caras pudessem entender o quão humanos eles eram. Porque Pedro, ele estava se colocando agora numa condição, pensa. Porque Pedro, ele estava colocando numa condição agora, igual, equiparando a Moisés e a Elias. Primeiro que Moisés representa a lei. E Elias, ele representa o profético. E não existe mais nada fora disso para se mover. Ou você se move pela lei, ou você se move pelo profético. Você precisa escolher. Não existe possibilidade de você se mover pelas duas coisas. Se movendo pelo profético, automaticamente você vai respeitar a lei. Tudo bem? Porque ninguém vai fazer aqui profeticamente um pulo desse andar aqui para baixo que a gente vai morrer. A gente precisa respeitar as leis, a gente precisa respeitar o que já foi dito. Então o que já foi dito a respeito de cada um de nós já tá assinado a custo de sangue. O que a gente precisa fazer agora é tomar posse daquilo que Jesus ele já falou sobre nós. Então, se ele disse, cara, que nós seremos uma família bendita, nós seremos uma família bendita em ponto. Se ele disse que você seria uma mulher que carregaria a tua família, você vai conseguir carregar a tua família, sabe por quê? Porque existe uma unção sobre a tua vida, e essa unção ela não será desperdiçada. Se ele te chamou como um provedor da casa, como marido, deixa eu te falar, ele vai te auxiliar, ele vai trazer os recursos necessários para que você possa fluir naquilo que ele te chamou. Se Jesus, ele já falou algo sobre você, se Deus, ele já desvendou, se ele já revelou você, ele vai fazer. O que Deus estava querendo falar para aqueles homens em Jesus, que é Deus. Porque Pedro tinha achado que ele tinha recebido a revelação das revelações. E agora que ele viu que Elias estava ali, ele era muito importante, Elias. Que os profetas haviam dito que através de Elias, que Elias viria. Agora, quando você é necessitado de mais uma profecia para você fazer, qualquer revelação vai te paralisar. Quando você necessita de mais uma profecia para você ir lá e fazer, quando você necessita de alguém falando para você 2, 3 vezes para você fazer algo que você sabe que você tem que fazer,
a revelação daquilo, ela vai te paralisar. Ela não vai fazer com que você consiga sair daquela situação. É por isso que as pessoas, elas vivem o tempo todo em busca de uma palavra. Mas a palavra já está desde o início. E num dia que eu preguei aqui para vocês já, uma palavra que falava a respeito de Gênesis, do capítulo 1, nos primeiros versículos ali, as primeiras palavras do versículo, perdão, que Jesus, ele já estava escondido. A palavra Deus, Elohim, ela se escreve na primeira versão dela com a letra Aleph e com a letra Tav, que é o primeiro e o último, significa isso, primeiro e o último, que é aquilo que ele fala lá em Apocalipse. Ela aparece em Elohim. Jesus já estava lá atrás. O que Jesus falou para você, foi Deus que falou para ele de você. Vocês estão entendendo? Eu estou muito maluco hoje. Eu preciso que vocês entendam que se nós fomos chamados para algo, por Jesus, nós vamos ser levados a esse ponto em que Jesus quer que nós estejamos. Não há como ter medo diante de Jesus. Há como ter medo diante das profecias e das revelações. Que é o que aconteceu com aqueles caras. Só que eles estavam diante de Jesus, cara. Eles estavam diante da graça, eles estavam diante daquilo que Jesus já tinha feito. Eles não estavam diante de Moisés e Elias. Aquilo foi só uma forma de Jesus querer trazer ou extrair daqueles caras que já não deveria mais estar lá dentro. Porque Jesus, ele fala assim, que ele é todas as coisas que vieram antes. E o que Jesus queria mostrar para aqueles 3 caras é, o que vocês estão procurando neles sempre esteve em mim, que andei com vocês. O que vocês estão procurando receber lá fora, vocês nunca vão encontrar lá fora. Vocês só vão encontrar em Jesus. É por isso que os nossos medos, eles nos consomem. Porque nós buscamos fora o que está dentro. Porque você está procurando o que vive entre os mortos. Lembra que eles ouviram? Ele está vivo. E ele está aqui agora. Ele está exatamente aqui agora. E sabe qual é o maior motivo de eu estar aqui agora? É dizer para vocês que, à medida em que você se relaciona com ele que está aqui agora, Rafa, você entra numa nova estação. Você acessa um lugar onde você não conhecia, onde você não havia experimentado ainda. Mas a gente não está falando de línguas novas, a gente não está falando de interpretações novas, a gente está falando de tudo novo. Quando ele olha para a mulher que é denominada mãe dele na Bíblia, ele olha para ela caído, carregando a cruz do Calvário para dizer assim, eu continuo fazendo coisas novas. Eu continuo fazendo coisas novas, tudo para ativar o nosso coração, para dizer para nós assim, você está agora abatido. Por quê? Porque você está de olho nas coisas desse mundo. Agora, quando você levantar os seus olhos para aquilo que eu quero fazer, você não estará mais abatido, você não estará mais caído, você vai se levantar. Aí agora o verso 9 diz assim, quando eles levantam os olhos, levantem-se, e ele fala assim, e descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus assim, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram assim, dizendo, por que dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Agora, eu, porém, Jesus falando, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. E então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Jesus, ele estava querendo abrir os olhos daquelas pessoas.
de caras que andavam com ele o tempo todo. Jesus estava querendo abrir os olhos daquelas pessoas que ouviam dele domingo a domingo. Para dizer assim, sai dessa religião, cara. Foge dessa religião. Foge dessa religião, porque essa religião vai te matar. Essa religião vai atordoar você até você ficar caído, até você se abater. Porque se você souber quem é que está aqui agora, vocês estariam pedindo água. E eu daria a água da vida, que vocês nunca tornariam a ter sede. Se vocês soubessem quem é que está aqui agora com você, eu daria para vocês aquilo que vocês mais precisam para sempre. Jesus, a oferta de Jesus para esses dias é que a gente não permaneça na condição de prostrados, é que a gente não permaneça mais na condição de prostrados, na condição de caídos. A condição de Jesus é estar em pé, é estar de pé. A Bíblia fala que Ele está ao lado de Deus, assentado ao lado de Deus, e Ele espera que os seus filhos se manifestem, não sentados, mas de pé diante da glória dEle, porque essa é chegada, esse tempo é chegado. Há um tempo em que nós estávamos sim, sentados ouvindo, mas nós chegamos agora no tempo em que nós seremos aqueles a quem serão vistos, aqueles que serão vistos. Quando Jesus mostra Elias e Moisés para aqueles caras, ele estava querendo dizer assim para eles: vocês serão vistos como eles foram vistos. Vocês não viram esse homem agora? Vocês não viram Moisés agora? Vocês não viram agora esse camarada que está aqui de frente, que é Elias? Dessa mesma forma que eu os fiz vê-los, eu farei vocês serem vistos agora pelas pessoas. Jesus, talvez você não esteja entendendo por causa daquela escola. As pessoas verão a você, mas através de você elas verão a Jesus. Aquelas crianças, elas não foram colocadas nas suas mãos de bobeira. Aquelas crianças, elas conhecerão a Jesus através de você. Da mesma forma que nós fomos levados a ser vistos por esses homens, da mesma forma que um dia nós estamos aqui, hoje nós estamos aqui, só que amanhã o culto não pode acabar, meu irmão. Quando a gente sair daqui, o culto não pode acabar. A reunião pode acabar, a gente tem horário para acabar, mas o culto não pode acabar. As pessoas precisam ver a gente lá fora. As pessoas precisam ver a gente lá fora. As pessoas precisam ver a gente lá fora. O que Jesus estava querendo revelar não era a lei e os profetas. Jesus estava querendo revelar Ele mesmo naqueles 3 homens que estavam lá com Ele. Está entendendo, Gé? Está entendendo por que nós não temos um prato de comida para essas pessoas? Nós nos alimentaremos com eles, porque eles precisam ver a Jesus em nós. Eles precisam ver Jesus em nós. Eles precisam ver Jesus em nós. Fica de pé no teu lugar. Deus,